querido Deus Pai. Nós somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. Apesar das nossas fraquezas, das nossas intolerâncias, às vezes até da nossa incredulidade, mas Tu tens sido paciente conosco. Muito obrigado, Senhor. E nesta manhã, que Tu venha mais uma vez te pedimos renovar as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos objetivos, que é viver a eternidade contigo. Pai, mas enquanto não chegamos nesse dia, nos ajuda a realizar a Tua obra, fazer como Tu queres, como Tu tem determinado, não o contrário, não como nós queremos ou achamos, mas como Tu tem determinado a todos nós. Queremos apresentar o Teu servo, que vai ministrar nesta manhã, que Tu continue dando a ele, Senhor, a revelação profunda da Tua palavra, ó Deus, a Tua direção, a largura, a altura e a profundidade e o comprimento, para que venhamos compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. Assim, Senhor, dá ao Teu servo cada dia a inspiração para ministrar, e a facilidade, a clareza, para que nós possamos compreender aquilo que está sendo fornecido a todos nós. Assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus. Peço aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas aí no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos nesta manhã meditarmos na palavra do Senhor, para em seguida participarmos todos juntos da ceia do Senhor. É um memorial que Paulo escreve até que Ele venha, né? Então fazer isso todas as vezes em memória de mim, e assim anunciais a volta do Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos ajude a cada dia, cada manhã, cada nova oportunidade, possamos nos lembrar da graça e da misericórdia, desse grande amor que cantamos, né? Grande amor de Deus que salva cada um de nós, que libertou a todos nós do império das trevas. Meus irmãos, nesta manhã eu quero refletir com os irmãos na chamada do patriarca Abraão, e aqui o tema da nossa mensagem de hoje é nas pegadas de Abraão. Refletirmos como Abraão, ele respondeu a esta chamada de Deus, como ele ouviu, recebeu e como foi a sua jornada para iniciar a mudança e, podemos dizer, para iniciar o processo de materialização da salvação a partir de um homem que escuta a voz de Deus e obedece pela fé. A palavra de Deus diz que Abraão é o nosso pai da fé, foi aquele que creu na palavra do Senhor e se atirou em direção à chamada, aquilo que Deus tinha feito para ele, de forma inclusive sem olhar, sem ter a perspectiva completa e total, mas apenas creu no que Deus disse, e a ele foi atribuída justiça. Mas Abraão está aqui, meus irmãos, nesta capítulo 12, se nós nos lembrarmos, é o início de uma forma diferente que Deus vai tratar com a humanidade para trazer a redenção mais na frente. Nós lembramos que capítulos anteriores aqui, claro que são alguns anos de distância, a gente vira a página assim, parece que é tudo assim pertinho, mas desde o dilúvio até Abraão tem alguns anos que se passam, e aí Deus decide a partir de Abraão fazer uma nova nação, um novo povo, e em Abraão vai ser conferida uma bênção que alcança a toda a humanidade. Uma breve contextualização aqui que precisamos entender, meus irmãos, é que a chamada de Abraão ocorre logo após o primeiro, assim, vamos dizer assim, o primeiro grande problema mundial após o dilúvio, que foi a Torre de Babel. Babel foi uma decisão dos homens de mais uma vez contrariar a vontade de Deus. Quando Deus tira Noé do dilúvio, Noé chega com a sua arca ali no Monte Ararat, e lá ele se estabelece. Deus dá a mesma ordem que permanece desde o Éden. Deus dá uma ordem para Noé: crescer e multiplicar e se espalhar sobre a terra, dominar toda a terra. E essa foi a ordem de Deus para
a nova humanidade que Deus fez surgir a partir de Noé. E no capítulo 10 nós vamos ver que justamente isso estava acontecendo. O povo, a humanidade estava se espalhando pela terra, se espalhando, cada um dos 3 filhos de Noé estavam se estabelecendo em várias regiões do mundo. O capítulo 10 ele vai nos mostrar essa divisão e essa obediência ao comando de Deus de se espalhar. Interessante que a gente, quando lê, ontem eu percebi isso aqui, quando nós lemos o capítulo 11, que nós vemos que Deus confundiu a linguagem de toda a terra, mas na verdade, se você ler o capítulo 10 com cuidado, cada nação, cada filho de Noé tinha uma linguagem distinta. Abre e veja aí comigo o capítulo 10 de Gênesis, versículo de número 5. Quando Noé e Moisés está relatando aqui a divisão do mundo, digamos assim, entre os filhos de Noé, os filhos de Jafé, no verso 5, se espalharam pelo mundo, e os filhos de Jafé, no versículo número 5, diz: cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. Aí depois ele passa a falar dos filhos de Cã, que se espalham pela terra, a partir de Cã, a descendência de Cã também surge Nimrod, que é o primeiro grande líder, poderoso caçador, como está no versículo 9, mas se você olhar o final do versículo de número 20, quando termina de relatar que os filhos de Cã se espalharam pela terra, delimitando seus limites, diz aqui o versículo 20, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. E aí ele passa a falar sobre os filhos de Sem. Os filhos de Sem, que a partir de Sem vai ser contada a descendência eleita por Deus ao longo de toda a história bíblica, e Abraão também é filho de Sem. E aí começa a relatar, os filhos de Sem se estabeleceram, diz quem são os filhos de Sem, onde eles se estabeleceram, e no versículo de número 31, ele termina e diz: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então, meus irmãos, na verdade, o que acontece em Babel não é Deus está fazendo voltar o seu plano original de espalhar os homens sobre a terra e de cada um ter a sua diversidade e tendo a sua unidade. Quem está participando do culto de terça, nós falamos sobre isso justamente no último estudo, em que Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele prega sobre a unidade da igreja, mas que essa unidade da igreja se expressa nas diferentes características do povo de Deus. Nós não somos unidade, e eu falava no estudo de terça, unidade não é a mesma coisa de uniformidade. Nós aqui, e aí eu dei até o exemplo dos congressos que a gente faz, né, principalmente os congressos de mulheres, que normalmente há uma celeuma, hoje menos porque decidiu-se fazer as paletas, né? Aí melhorou, né? Não Gloriane, missionária Gloriane que enfrenta essa, aí não, faz as paletas, aí cada um pega um verde abacate, um verde limão, um verde laranja, um verde, aí vai tudo, mas é a paleta de verde, paleta de marrom. Aí diminuiu, né? Então os uniformes já não são mais tão uniformes assim, né? Porque a proposta de Deus desde o início foi justamente fazer da diferença entre os povos e entre os seres, desses diferentes tornarem cada um uma única unidade, que seria o chamado povo de Deus. Então nós vemos no capítulo 10 que o povo estava, as nações logo após o dilúvio, que são derivados dos filhos de Noé, cada um tinha a sua linguagem, cada um tinha a sua terra, cada um tinha as suas características. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando você lê aqui os filhos de Cã,
E você vai olhar o versículo de número 7. Os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Mizraim são os povos do Egito. Daqui de Cã derivam os egípcios, derivam os africanos. Então veja que, se nós pegarmos as características desses povos, eles são completamente diferentes dos filhos de Jafé. E os filhos de Jafé, tradicionalmente, interpretamos que são as nações europeias. Então você vai olhar para um suíço e vai olhar para um africano. São iguais? Não. Mas são todos humanos, sim ou não? São diferentes nas suas particularidades, características, idiomas, mas ao mesmo tempo são todos criatura de Deus, porque ser filho de Deus só a partir daqueles que aceitam a Jesus. Aqui tem uma diferença também. Tem aquele ditado que diz, né, eu também sou filho de Deus, já ouviu falar? Todos nós somos filhos de Deus. Espera lá, nem todos. Nós só poderemos tornar a ser chamados filhos de Deus a partir do momento que cremos em Cristo Jesus. E Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. Então, filho de Deus, todo africano, todo egípcio, todo brasileiro que aceitar a Cristo se torna filho de Deus e volta a fazer parte desta unidade chamada corpo de Cristo. É preciso compreender isso, meus irmãos, porque o capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel, é o primeiro, vou trazer para a linguagem de hoje, é o primeiro experimento comunista da história da humanidade. Sabe por quê? Porque a Torre de Babel chegou ao seguinte, inclusive muitos dizem que, se você olhar esse Nimrod, que está no versículo 10, capítulo 10, verso 9, Nimrod, poderoso caçador, e foi príncipe do seu reino, foi Babel. O rei de Babel era Nimrod. E esse aqui ele estabeleceu justamente para quebrar uma ordem divina. Deus disse, crescei, multiplicai, se espalhai sobre a terra, cada um com a sua diferença, mas trazendo a presença de Deus para iluminar, para restaurar a terra. Nimrod vem e diz, não, esse negócio aí está errado, vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar aqui, vamos estabelecer uma linguagem única, vamos agora, esquece esse negócio de cada povo com a sua língua, vamos estabelecer uma linguagem universal só para nós, vamos fazer aqui, tudo é de todos, e vamos juntar uma torre aqui, e vamos crescer, e vamos chegar até aos céus, porque nós vamos fazer o nosso nome notório. Que nome desse Deus que está mandando a gente se espalhar? O nome dele não vai ser engrandecido, o nosso nome. Então, esse aqui eu chamo de um grande experimento comunista, que tudo é de todos. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Todo mundo tem que falar todos, todes e todas, senão está fora do propósito. Todo mundo tem que falar e pensar do mesmo jeito. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos robozinhos e todo mundo ali alinhado, falando igual, segurando o microfone do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Não, Deus nos chamou na diversidade de cada um, por isso Ele distribui sobre a igreja diversos dons, Ele distribui sobre a igreja várias habilidades, várias capacidades, porque todos nós, membros uns dos outros, nos tornamos uma unidade, mas não uniformes. Somos um, mas cada um tem a sua particularidade e individualidade. Mas quando nós nos reunimos, nos tornamos uma só família de Deus. Babel vem para fazer isso, para desobedecer a Deus e tornar a humanidade a se unir apenas em um propósito de obediência. E Deus então decide, quando ele diz aqui que o Senhor confundiu a linguagem, espalhou de novo eles, porque o projeto de Deus precisa ser e sempre será concretizado. Por que eu fiz essa contextualização? Porque Abraão, a chamada de Abraão, na verdade, o propósito de Deus para tornar a humanidade a ser uma na diversidade. A bênção de Abraão, quando nós vamos ver, Deus estabelece na chamada de Abraão uma bênção que vai estabelecer, que vai alcançar a Abraão e a sua descendência
étnica, digamos assim, os seus filhos diretos, seus filhos de nascimento, que vão ser os judeus e o povo de Israel, mas na chamada e na bênção de Abraão, que Deus, quando o convoca, estão também contempladas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, porque Deus quer fazer um único povo, convocando e chamando toda a diversidade da humanidade. Deus não tem como propósito salvar apenas uma nação, e a chamada de Abraão não é também uma chamada exclusiva para uma nação, para um povo ser salvo apenas, e Deus estivesse esquecendo todas as outras nações que foram surgidas a partir do dilúvio, a partir de Noé. É uma chamada que Deus usa a partir de Abraão, que envolve toda a humanidade, mas para voltar para esta chamada, para voltar para o plano original de Deus, que todos sejam um na sua, mas cada um na sua diversidade. Irmãos, esse pensamento de não, a gente tem que todo mundo falar a mesma coisa, quando eu digo assim, falar a mesma linguagem, tem um sentido importante de que nós temos que estar em concordância com os mesmos propósitos e objetivos, mas nós não precisamos, e Deus não quer, porque isso é limitar Deus demais. Se Deus quisesse todo mundo falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, estaríamos limitando o Deus que tem uma multiforme graça, que alcança de muitas maneiras. Como Paulo diz aos Romanos, ele diz, Deus se revela de muitas formas pela criação, e aos homens não vai ser dada a desculpa de dizer, nunca ouvi falar de Deus, porque a criação fala de Deus, é uma forma de Deus se revelar. O firmamento declara as obras das mãos de Deus, a criação declara quem é Deus. Então veja que Deus se revela de várias maneiras. O escritor aos Hebreus inclusive diz isso, que Deus se revelou de muitas maneiras, de várias formas. Para Abraão ele se apresenta como o Deus que o chama, para Jacó ele se apresenta como um anjo ali que luta e marca a perna de Jacó e transforma aquele homem em uma nação. A partir de Jacó, quando se transforma em Israel, Deus começa a concretizar e materializar a bênção de Abraão. Em Moisés ele disse, eu não falo com Moisés como eu falo aos profetas, como por sonhos e visões, mas com Moisés eu me revelo face a face e converso com ele, e ele conhece a minha forma, disse o Senhor, quando estava confrontando Miriam e Arão, quando esses dois desafiaram a liderança de Moisés. Então, veja que Deus fala de muitas formas. Quando foi com Isaías, ele se apresenta, eis que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo. Então nós vamos ver, Ezequiel contempla o Senhor também, os serafins, aquela visão daqueles anjos, um tinha cara de leão, outro tinha cara de águia, e aqueles anjos girando ao entorno do trono de Deus. Daniel enxerga no capítulo 7, Deus, tem a revelação de Deus como o ancião de dias que está assentado sobre o trono, e o seu trono é como um trono de fogo, Daniel capítulo 10, e do seu trono sai um rio de fogo, e ele vai se espalhando por toda a terra. Então veja que em cada revelação dessa, nós contemplamos Deus de várias maneiras. Deus é o ancião de dias na visão de Daniel. Mas Deus está também como uma fumaça que desce no templo na época de Salomão, quando foi consagrado. Então, limitar a Deus a apenas uma forma de falar, uma forma de agir e uma forma de tratar a humanidade que é diversa, é limitar o poder de Deus. Se Ele só puder salvar e tratar de uma maneira, Ele não seria Deus. Se Ele não puder se revelar de muitas maneiras, Ele não seria Deus. Se Ele se limitasse a apenas uma forma. A chamada de Abraão é para fazer voltar para este princípio, voltar para esta chamada universal, mas a partir de um homem que recebe a palavra de Deus pela fé. Nós vamos ver que no capítulo 11, quando continua a história, depois que
Deus espalha a humanidade mais uma vez, dispersa por toda a terra a humanidade que estava se rebelando contra Deus, inicia a genealogia dos filhos de Sem, e vai sendo detalhado, e nós vamos ver que nessa genealogia surge justamente Abraão, que é filho de Terá, ou Tera, e que eles se estabeleceram na terra de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Essa região de Ur dos Caldeus era justamente onde depois se tornaria o Império Babilônico, nessa região aqui, e Tera, seu pai, de alguma maneira tinha uma compreensão de que ele precisava sair daquele lugar. A Bíblia aqui não diz, a partir do capítulo 11, versículo de número 28, versículo de número 31, tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Arã é filho de Tera, morreu, e Ló gerou descendência de Arã. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Qual foi para onde que Tera saiu com a sua família? Terra de Canaã. Foram até a Arã, uma outra cidade, uma outra localidade, onde ali ficaram. E no verso 32, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Irmãos, aqui nós vamos ver, e eu quero, tendo feito essa contextualização, a chamada de atenção para nós nessa manhã é em relação a dois aspectos aqui: a saída de Tera e a saída de Abraão. Se você ler com atenção, o versículo 31 diz que Tera saiu de Ur dos Caldeus. A chamada de Abraão, no capítulo 12, verso 1 é: sai da tua terra. Os dois saíram de uma região, mas a atitude de Tera foi uma, e a resposta de Abraão em relação à voz de Deus foi outra. Inclusive, linguisticamente, a palavra que expressa saiu, no verso 31, para Tera, é diferente da palavra saiu, que expressa da chamada de Deus para Abraão. E aqui a minha alerta nesta manhã, eu quero enfatizar somente este ponto, dentro desta chamada de Deus para constituir um povo seu. A chamada de Abraão não foi uma chamada para constituir apenas a nação de Israel como a nação eleita, mas a chamada de Abraão foi para constituir uma nova humanidade escolhida, selecionada, separada para fazer a vontade de Deus por todas as nações, inclusive a partir de Israel também. Quando Tera, irmãos, sai, essa palavra, saiu com eles de Ur dos Caldeus, esse sair de Tera, literalmente é sair para fora. Ou seja, ele saiu exteriormente, apenas um deslocamento físico, apenas um deslocamento, uma simples mudança de uma cidade para outra. De alguma maneira, Tera sabia que tinha que ir para a cidade de Canaã. E aqui a Bíblia não fala muito, mas alguns estudiosos, inclusive, afirmam que, principalmente na cultura judaica, que Tera já tinha alguma noção do Deus verdadeiro. Já existia aqui a idolatria, a partir de Babel, começou a ser implementada na humanidade. Muitos deuses começaram a ser cultuados, mas ainda tinha um resquício do culto ao Deus verdadeiro, que desceu e separou a humanidade e espalhou. Mas esse culto ao Deus verdadeiro ficou perdido. E Tera provavelmente estava indo para se deslocando com a sua família para a terra de Canaã, mas ele chega em Arã, e Arã ele decide habitar. O destino de Tera era Canaã. O texto é muito claro, versículo 11, ele diz, ele está saindo com a sua família de Ur para ir a Canaã. Mas no meio do caminho ele encontrou Arã, é uma outra terra. Esta terra de Arã ele decidiu habitar, e Arã significa terra de desolação, terra seca.
quando ele sai de Ur para ir a Canaã, Tera, ele talvez estivesse procurando. Canaã era uma terra boa, era uma terra que tinha questões agrícolas, tinha uma boa estrutura, tinha água, tinha lugar para se estabelecer, mas ele saiu apenas para fazer uma mudança geográfica. Deus estava chamando Tera, que era o representante da família de Abraão, na verdade, para fazer uma jornada de conhecimento do Deus verdadeiro. Mas Tera não conseguiu entender e não conseguiu abraçar esta jornada indo em direção ao conhecimento de Deus. Tera sai apenas externamente, é algo superficial, é uma mudança geográfica, mas não é uma mudança de coração e de alma e de propósito. Ele está se mudando apenas para mudar de Manaus para Itacoatiara, mas o seu coração permanece o mesmo, um coração idólatra. E Josué, capítulo 24, inclusive diz isso: Tera, pai de Abraão e de Naor, idólatra no seu tempo. Quando ele morre em Harã. E aí Deus chama a Abraão, ou Abrão, e ele mais uma vez diz: Abrão, sai. Só que este sair de Deus para Abraão aqui, essa expressão, sai da tua terra, Deus estava dizendo para Abraão mais ou menos no seguinte sentido: Abraão, sai para dentro de ti, ou sai desse meio. Pode ter essas duas interpretações. A expressão hebraica, que é lerá, significa sai para dentro de ti. O que Deus estava chamando Abraão aqui era para uma jornada no interior da sua alma para conhecer a Deus. A chamada de Deus para Abraão era para que Abraão conhecesse a Deus no seu interior, o Deus verdadeiro. E nós vamos ver que nesse capítulo 12, nesses capítulos iniciais, versículos iniciais do capítulo 12, quando Abraão recebe essa chamada, ele está escutando a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus por uma voz, imagina que Abraão está vivendo em uma terra idólatra, mas ele, de alguma maneira, já tinha algum conhecimento do Deus verdadeiro. Até porque, irmãos, tinha sacerdotes, tinha gente que invocava o nome do Senhor. O próprio Abraão se encontra com um sacerdote, rei e sacerdote, mais à frente, capítulo 14 ou 15, que ele vai se encontrar com Melquisedeque. Qual era a figura de Melquisedeque? Sacerdote de qual Deus? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o conhecimento do Deus verdadeiro existia. Abraão escutou que tinha esse Deus e ouviu a voz desse Deus verdadeiro. Sai desse lugar, mas não é apenas uma saída geográfica. Sai e se desvencilha deste território, não apenas fisicamente, geograficamente, mas vai para uma jornada de experiência e de fé para dentro da tua alma. O sair de Abraão, a chamada de Abraão era sair do sistema idólatra de Babel, sair do sistema interno e interior da cultura babilônica que já estava começando a se estabelecer, sair da filosofia daquele tempo, sair não apenas fisicamente, porque, irmãos, quando a gente sai, mas a gente não muda o coração, você vai para... Já viu aquelas pessoas que têm problema nessa congregação, muda para outra congregação, continua com problema, fazendo problema, causando problema, dando problema. Aí muda da congregação B para a congregação C, continua dando problema, criando problema, causando problema. Aí muda da congregação C, vai para a D, continua causando problema, criando problema, dando problema. Qual é o problema? São as congregações ou é o interior da pessoa? Ou é a pessoa que está com problema? É esse sentido que Deus manda Abraão sair, não é apenas sair da terra de Ur, mas é sair do sistema de culto que estava estabelecido na humanidade, é deixar o seu interior ser mudado. Sair para uma jornada espiritual de fé, de conhecimento do único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Portanto, se nós quisermos andar nas pegadas de Abraão, nós temos que sair para dentro do nosso ser, deixar o Senhor mudar a nossa cabeça, o nosso pensamento, nossas convicções,
Paulo enfatiza muito isso sobre o pensamento, a mente, aquilo que nós pensamos. Ao escrever aos Coríntios, ele diz: não deixe criar nenhum sofisma nenhuma sofisma ou fortalezas da mente. Deixa Jesus quebrar o sofisma e fortaleza da sua mente. Paulo escreve aos Coríntios. Já em Romanos, ele continua falando sobre isso, no capítulo 12 de Romanos, verso 1, ele fala que nós precisamos permitir o Senhor mudar a nossa mente, o nosso entendimento, pela renovação do nosso pensamento, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. O que é que Paulo está dizendo se nós combinarmos com esta saída que Deus manda Abraão fazer? Paulo está dizendo: sai não apenas do convívio do mundo, mas sai na tua mente. Tira o coração das coisas desta vida, tira o coração das paixões desta vida. Tirar o coração. Jesus fala que onde está o coração, aí está o teu tesouro. A chamada de Abraão foi muito mais uma chamada para sair dos conceitos e do conhecimento dos deuses, dos caldeus, do que uma chamada geográfica. Tem também um contexto de uma chamada geográfica para uma terra específica e estabelecida para que Deus daria a Abraão. Mas o que Deus está chamando a Abraão e a humanidade e a nós também, para refletirmos nesta manhã, é que nós precisamos sair das nossas convicções pessoais. Não é o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso que necessariamente é o que precisa ser feito, mas é o que a Bíblia, é o que a palavra de Deus revela, é o que as Escrituras nos mostram. Nós temos que sair para a jornada da fé que está proposta em nós, em Cristo Jesus. Por isso Jesus inclusive se compara: eu sou o caminho, porque nós precisamos sair do caminho largo e entrar no caminho estreito, para que possamos entrar na nossa terra prometida, na nossa Canaã celestial, no lugar de eternidade, que é pela porta estreita. Veja que, inclusive, o Evangelho vai nos dizer, Jesus diz isso e compara a caminhada de fé com um andar, com um caminhar, com uma jornada. Então, a jornada do Evangelho nada mais é, comparando com Abraão, é sair também. Não dá para servir ao Senhor caminhando, fazendo, falando, se relacionando da mesma maneira quando nós estávamos no mundo, quando estávamos na cultura secular. Nós precisamos sair. Quando Deus diz para Abraão: sai deste lugar, mas não sai apenas geograficamente, sai e abandona. Nós vamos observar que na jornada de Abraão, nunca mais ele voltou para este lugar. Ele rompeu definitivamente com seus laços passados para se jogar e se lançar naquela jornada que Deus havia mandado e proposto para ele. Sai da tua terra, sai não apenas geograficamente, deixa para trás. Ele levou apenas o seu sobrinho Ló, que depois se tornou um problema para ele, no caminho, na continuar da sua jornada. E depois que Ló criou o problema para ele, quando tem lá a questão de Sodoma e Gomorra, depois daquilo ali, nunca mais ele voltou a caminhar com Ló de novo também. Ou seja, foi uma jornada de abandono, de deixar para trás, de largar os pesos, de largar as convicções passadas, de largar a realidade e o histórico de uma família que ele tinha, uma família de idolatria, mas agora para entrar numa jornada, num novo caminho, conforme a chamada de Deus. E Deus o chama então e dá três promessas para Abraão: sai deste lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te revelar. Segunda bênção: tu serás uma grande nação. Essas duas bênçãos, terra e grande nação, Deus está constituindo a partir de Abraão um povo novo que não existia, que era o povo de Israel. Se nós lermos aqui, não existia Israel no capítulo 10. Não tem essa nação a partir de Cã, a partir de Jafé, a partir de Sem. Essa nação de Israel foi nascida e gerada por Deus a partir da chamada de Abraão. Então, Deus tem na sua convocação a Abraão, Deus tem duas
faz 3 promessas, 3 bênçãos, das quais 2 são específicas para o povo de Israel, e a terceira é onde eu e você, onde nós nos incluímos. Deus disse para Abraão: eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma geografia, um lugar geográfico para você se estabelecer com a sua nação, e eu vou te dar um povo, eu vou formar a partir de ti um povo. Isso aqui são bênçãos específicas para Israel. E a terceira bênção que Deus dá é justamente o propósito de Deus de incluir toda a humanidade a partir da chamada e da resposta de fé de Abraão, que é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, na chamada de Abraão, eu e você fomos também eleitos e escolhidos por Deus. Mas essa eleição, eu estou trazendo essa mensagem por conta do estudo de terça. Nós estamos falando do muro de inimizade que Deus derrubou entre gentios e judeus. Na chamada de Abraão, Deus contempla judeus, mas contempla todas as outras nações eleitas, escolhidas, para que fossem todos parte da família de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 29, diz que os gentios, pela fé, são tornados filhos de Abraão. Por que somos filhos de Abraão? Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa chamada de Abraão de sair da cultura secular, sair da filosofia do mundo que ele vivia, sair geograficamente, cortar vínculos com o passado idólatra da sua família, essa chamada também é para todas as nações. É para nós também. Nós também precisamos ir e seguir na pegada de Abraão, nas pegadas do pai da fé que abandonou tudo que tinha, a sua família, abandonou a sua cultura, abandonou o seu sustento, abandonou tudo aquilo que ele recebeu de importante em tese, teoricamente, né, histórico familiar. Ele abandonou tudo para ouvir a voz de Deus. Deus disse: sai, ele ouviu e seguiu adiante. Deus fala conosco, irmãos, de muitas maneiras. Deus fala e nos manda abandonar muitas coisas. Deus nos manda sair de muitos lugares. Deus nos manda abandonar muitos costumes errados. E muitas vezes, ao invés de sair, nós dizemos: não, isso não tem nada a ver, não. Isso não tem problema com a caminhada cristã. Não tem problema conciliar certos costumes, hábitos, decisões, certas amizades, não tem problema não andar com essas pessoas, eu continuarei andando com Deus. A chamada com Deus, inclusive, às vezes a gente pensa assim, se nós refletirmos bem seriamente, nós precisamos ser muito mais radicais e duros conosco mesmos. E quando eu digo radical, não é radical no sentido de botar uma bomba e sair explodindo as pessoas, né? Radical no sentido de raiz. Radical vem desse radícula, de raiz, de uma árvore. Radical, ou seja, de ser fundamentado, estabelecido, ser alicerçado, ser solidificado, ter profundidade. Nós precisamos ser radical a esse ponto. Se nós lermos Apocalipse, nós vamos ver que Deus, essa questão de sermos equilibrados, não, eu não vou contestar certos costumes deste mundo, porque sabe como é que é, né? Isso pode gerar um atrito, pode gerar um problema, pode gerar uma desavença aqui no trabalho, mas Deus disse, o equilíbrio não é vontade de Deus. O Senhor nos chamou para sair abruptamente do costume do mundo. O que está lá em Apocalipse sobre a frio e quente? Qual é a igreja? É Laodiceia, se eu não me engano, né? Porque tu não és nem fria e não és nem quente. O que é isso? É o centrão, é o moderado, é o equilibrado. Não causo problema nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sou o cara que nem fede nem cheira. E aí Deus fala, porque tu não és nem frio e tu não és nem quente, o que Deus vai fazer? É nesse aspecto que eu digo, irmãos, nós fomos chamados para sair 100% do mundo. Se há alguma coisa no mundo que queira nos fazer negociar algum princípio de fé, morra pela fé em Cristo Jesus, mas não seja equilibrado e morno para ficar de bem com este mundo caldeu e babilônico.
Quando a chamada de Abraão é essa: sai daí, sai desse costume. Mas sai não apenas fisicamente, porque às vezes as pessoas podem sair, como foi o povo de Israel no deserto, saiu, mas o coração ficou no Egito. As cebolas do Egito, quando chegam diante do mar, Moisés, já não tinha tantas sepulturas lá no Egito. Nós não falamos para ti, Moisés, não nos tira daquele lugar, porque está bom ficar lá como escravo, está bom. Aí ia, e no meio do deserto, atravessou o mar, venceu essa murmuração, aí atravessa o mar, vai para o outro lado. Não tem água aqui, Moisés. Tu nos trouxeste para morrer de sede aqui no Egito, no deserto, era melhor voltar, vamos voltar para o Egito. Olha só, saiu geograficamente, mas o coração está lá preso. O coração está no Egito, o coração está amarrado lá, está cativo. A chamada de Abraão foi para sair e rasgar com tudo. Rasgar e quebrar completamente os vínculos. E Abraão assim o fez. Saiu e completamente se desvencilhou da parentela. Ele só levou a Ló, nunca mais voltou, nunca mais viu seus irmãos. Seguiu adiante, seguiu a sua jornada, porque ele abandonou as coisas daquela cultura que ele estava. Ele literalmente saiu em direção a um propósito, a uma chamada, a uma convocação. Ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Sai daí, irmão. Sai desse costume errado. Sai desse relacionamento que está te aprisionando. Deixa esse ódio. Sai da amargura. Sai desses cativeiros. Sai da falta de fé e se lança nas mãos do Senhor. Não olha para o mar. Sai, vai andar sobre o mar. Pedro, quando estava andando sobre aquela tempestade naquele mar, ele, enquanto estava olhando para Jesus, ele saiu andando por sobre as águas. Ele parou de olhar para Jesus, olhou para o vendaval, olhou para as ondas, olhou para a tempestade, afundou na fé. Porque a chamada de Deus é: sai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar um destino, eu vou te dar um propósito, eu vou cumprir uma bênção contigo, e você será abençoado. Ele diz assim, ó: sê tu uma bênção. E a bênção está na pessoa do fiel Abraão, não está no lugar. A bênção nunca está em um lugar geográfico. Tem pessoas que vão para a Meca, porque lá é um lugar santo. Pessoas, cristãos até, vão para Jerusalém, para o Muro das Lamentações orar, porque eu acho que naquele lugar, acho que lá Deus vai me ouvir, porque afinal é o Muro das Lamentações. Eu vou para o túmulo para ver, ele não está aqui, para ver se eu acho Jesus aqui. As pessoas estão indo atrás das coisas de Deus em lugares físicos. Eu vou para a reunião do círculo de oração, porque eu acho que é ali que Deus fala. Aqui no culto de ceia ele não fala tanto não. Ou no culto de quarta-feira ele fala pouco. Mas as pessoas estão indo atrás de lugares geográficos, mas Deus está dizendo: você, Abraão, é você, é a sua pessoa, é a bênção, é a marca, é a promessa, é a chamada que eu fiz contigo. É em você que está a bênção. Por onde Abraão for, a bênção enquanto permanecer fiel, a bênção de Deus está com ele. Lá em Deuteronômio capítulo 28, diz, quando nós formos fiéis, obedientes aos mandamentos, e no final Moisés escreve e diz: todas estas bênçãos te perseguirão. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção, culto da vitória, culto do milagre, culto da quebra das maldições, culto daquilo outro, e campanha disso, campanha daquilo, campanha das 7 sextas-feiras da vitória, campanha da libertação dos oprimidos e cativos, inventa campanha, porque estão querendo achar Deus nos lugares, enquanto Deus está dizendo: sai para dentro de ti, porque é você que é o templo do Espírito Santo. Lecha, sai para dentro de ti e conhece ao Deus que te chamou. É isso que quer dizer: sai da tua terra, sai para dentro de ti e conhece o Deus que fala no teu coração. Conhece o Deus que se revela a você no teu quarto, no secreto. Entra lá, fecha as portas do teu quarto e se ajoelha e ora ao teu Deus que te ouve em secreto.
Lech lecha, sai para dentro de ti e conhece a Deus que fala e habita em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Ele está em você. Ele não está em um outro lugar. Ele morreu para habitar em nosso coração, como diz Paulo, ou não sabeis vós que vocês são o templo, a morada do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em um templo feito pelas próprias mãos de Deus. Olha para o teu irmão aí, ó. Olha esse templo lindo do Espírito Santo que está ao teu lado aí. Feito pelas mãos de Deus. É aí que você tem que sair e encontrar Deus. Lech lecha, sai para dentro de ti e conhece o Deus que te chama, que te abençoa, que te dá promessa, que te dá lugar definitivo, que te dá terra e que te dá bênção de prosperidade, crescimento e que te abençoa e abençoa a todos nós. Essa é a chamada de Abraão, irmãos. Se nós quisermos seguir nas pegadas de Abraão, temos que sair e conhecer a Deus. E onde está Deus? Jesus, inclusive, fala, nos últimos dias vão dizer assim, Mateus 24, ele diz, muitos vão dizer, o Messias está ali, o Messias está acolá, o Messias está naquele outro lado. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus 24? Muitos vão dizer, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, o Cristo está não sei aonde. O que é que Jesus fala? Não vão atrás não, isso é tudo engano, isso é tudo mentira. Por quê? Porque o Cristo verdadeiro morreu e ressuscitou para morar e habitar dentro de você. E agora, para nós finalizarmos aqui, se você olhar para o versículo de número 7, Gênesis 12, verso 7. Em Gênesis 1, Abraão ouve a voz de Deus. E disse Deus a Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Abrão, né, no caso, Abrão saiu. Aí no verso 7, olha só como ele está numa jornada de conhecimento a cada momento de mais aprofundamento no relacionamento com o Senhor. O verso 7 diz, e apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No começo da jornada, ele ouve a voz, mas quando ele obedece e sai na direção daquilo que Deus falou, Deus aparece para Abrão. Porque é assim que Deus faz, ele se revela a cada um de nós de uma forma sobrenatural. E é interessante que às vezes a gente pensa assim, eu vou para uma terra que eu te mostrarei. A gente pensa assim, Abraão saiu andando assim, sem lenço, sem documento, né? Parece que a gente, talvez na nossa cabeça, parece que ele saiu assim andando a ermo, mas não, ele já sabia para onde ele tinha que ir. Ele tinha que ir para o lugar que Tera, seu pai, não continuou na jornada. Tera saiu de Ur dos Caldeus, o destino de Tera era Canaã. Mas ele parou na jornada, ele deixou de sair, deixou de caminhar, se acomodou com o mundo, Tera. E Deus completa a chamada. O que era para Tera fazer, Abraão fez. Versículo de número 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele sabia para onde tinha que ir. Porque foi a chamada de Tera. E Tera não obedeceu. Por quê? Porque Tera quis ficar confortável, quis ficar equilibrado, quis se estabelecer, achou em Arão um lugar muito agradável. Achou nas terras de Arão um lugar de habitação definitiva e morreu em Arã. Mas quando Deus sai da tua terra, da tua parentela para o lugar, Abraão já sabia que tinha que ir para Canaã. E ele foi para lá. E em Canaã, o Senhor apareceu para Abrão aqui ainda, né? E lhe disse, esta terra onde tu estás aqui, ó. Aquela promessa que eu te dei lá, eu vou te dar uma terra e eu vou te fazer uma grande nação. Esta terra onde tu estás pisando será sua e da tua descendência. Aqui, descendência que ele está falando é a descendência étnica mesmo, é a descendência dos filhos gerados de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos e todo o povo de Israel. Deus confirma que aquela região de Canaã é o lugar que Deus vai dar geograficamente. Veja que Deus não é apenas um Deus que chama para uma vida abstrata, uma vida imaginária.
Deus não chamou Abraão apenas para uma jornada imaginária de fé, mas a ficar perambulando pela terra, não. É para mudar dentro, mas é também para cumprir o mandamento do jardim do Éden: crescei e dominai sobre a terra. Abraão, quando Deus dá a promessa de terra para Abraão, era para que Abraão cumprisse o que Deus falou: domine sobre a terra, governe a terra, você e seus descendentes, e os que virão pela fé, para que domine a terra, governe a terra como verdadeiros embaixadores do reino de Deus. É por isso que Deus aparece a Abraão e confirma. Na sua jornada, ele ouve, mas depois ele vê a Deus. Na jornada de Jó, ele andava com Deus de ouvir falar, mas depois de estar contigo, de ver ao Senhor, de contemplar ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ter na nossa caminhada de fé, nós precisamos sair das nossas convicções pessoais, sair da nossa comodidade pessoal, precisamos deixar todas essas coisas, ouvir Deus nos chamando, nos convidando, nos convocando, nos tirando desse sistema que está no mundo, para depois ele se revelar e aparecer a nós. Se a gente não consegue ouvir a voz e obedecer, como é que nós veremos a Deus? E o Senhor nos chama para este nível de intimidade. E esse início da chamada de Abraão, Deus o chama, Deus lança a sua voz, Abraão ouve, mas em seguida Deus aparece diante de Abraão para confirmar a sua bênção, e Abraão então tem certeza: este é o Deus que eu tenho, esse é o único e verdadeiro Deus que eu preciso servir e seguir, e que eu vou caminhar por esta terra e vou anunciar as boas novas, e vou ser aquele que vai obedecer pela fé à chamada de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ouvir a voz de Deus e sair do sistema deste mundo, para que nós possamos ver Deus se revelando a nós, falando a nós, se manifestando aos nossos corações, para que nós possamos também, como Abraão, andar nas pegadas de Abraão. Nós também somos chamados filhos de Deus, nós também fomos chamados para esta jornada de fé, nós também fomos chamados para esta caminhada com Deus, nós também fomos chamados para sermos a transformação deste mundo, levar o Evangelho de Deus, sermos os embaixadores de Cristo, para que nós possamos testemunhar de que existe apenas um Deus, um Senhor, apenas um que salva, é apenas um que liberta, é apenas um que transforma. Abraão foi esse homem que no seu tempo, no tempo da idolatria, foi aquele que manifestou e declarou: só existe um Deus verdadeiro, só existe um Deus que chama, só existe um Deus que fala, só existe um Deus que aparece para os seus eleitos e seus chamados, só existe um Deus digno de adoração, só existe um Deus que liberta, só existe um Deus que muda a história de um homem, só existe um Deus que transforma, só existe um Deus que chama, só existe um Deus que faz essas coisas. E este Deus nos chama para sermos estes exemplos em nosso tempo, na nossa geração, nós possamos andar nas pegadas de Abraão e sermos aqueles que apresentam um único e verdadeiro Deus. Não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outro que dê a vida a não ser Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é só um, não existe outros deuses, não existe outras formas de chegar a Deus. Todas as formas são de adoração, todas as religiões cultuam a Deus. Mentira, é só um Deus. Abraão foi o testemunho da fé de adorar apenas um Deus. O Senhor nos chama hoje para adorarmos apenas um Deus. E para fechar aqui, cuidado para também não cometer idolatria com Satanás. Como é que pode o crente cometer idolatria com Satanás? Sabe que tem muito na visão de muitos crentes que Satanás parece que é uma força que rivaliza e que mede forças com Deus. Tem gente que pensa assim: não, porque Satanás tem poder. E
tem seu poder. Satanás é poderoso, Satanás tem sua força, mas Satanás não é um ser absoluto, é uma criação de Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Ele é inimigo de quem? Satanás é inimigo de quem, irmão? Do ser humano. Deus não tem rivais. Se a mente humana, se a mente cristã conceber que Deus está lutando, lá o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, a armadura da fé, aquela armadura da fé é para nós nos revestirmos, mas é para lutarmos contra o nosso adversário, mas Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário, Deus não tem quem rivalize com Ele, Deus não está numa luta cósmica contra Satanás e, pelo amor de Deus, acho que eu vou perder, vou fazer alguma coisa aqui. Deus não tem ninguém que se levante contra Ele. Satanás só vai até onde Ele manda. Satanás olha só, o que eu vou dizer é pesado isso aqui, Satanás é servo do Senhor. Sabia? Satanás é servo do Senhor. Afinal de contas, a passagem de Jó vai dizer isso. E Deus estava diante do exército dos céus e veio Satanás. Então Satanás faz parte do exército de Deus. Pega essa visão aí? Satanás é teu inimigo. Então tem gente que bota Satanás assim como uma força poderosa. Não, irmão. Satanás tem... Nós, seres humanos, temos que ter sabedoria, temos que saber, até o pastor Osani pregou isso lá em Itacoatiara, nós temos que conhecer o inimigo das nossas almas. Nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel ousou enfrentar Satanás. Lá Judas diz isso: o Senhor te repreenda, porque Satanás faz parte do exército de Deus e ele só vai até onde Deus permite ir. Então, irmãos, não existe outro Deus, não existe deuses, não existe ninguém, só há um Deus. Por isso nós temos confiança, temos segurança de que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Davi inclusive disse: o Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, quando ele peca fazendo o censo do povo para mostrar a sua força, e Deus diz: Davi, tu quer cair nas mãos dos teus inimigos ou tu quer que eu te puna? Aí Davi vira para Deus e diz: não, Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que tu és Deus misericordioso, porque se eu cair nas mãos dos inimigos, eles vão acabar comigo. E Deus foi e começou a punir Davi, mas num determinado momento ele, tá bom, parou aqui, porque Deus é o único Deus que tem todo o poder. Ele é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus, não tem outro Deus. É isso que nós, como os filhos de Abraão, nos dias de hoje precisamos anunciar: só tem um Deus. Ah não, porque a maçonaria é isso. Não, está errado, só há um caminho. Ah, porque a cultura maçônica, e eu estou falando isso porque agora eu tenho um chefe que virou maçônico, às vezes vem falar comigo: mas não é assim não, só tem uma forma de ser salvo, só Jesus. É meu chefe, mas está pegando a palavra, não tem jeito, não tem como negociar, tem que falar a verdade, porque só tem uma verdade, irmãos. Nós não podemos brincar e temos que ser como Abraão, que foi o arauto da verdade no seu tempo e não negociou, abandonou, saiu para viver a chamada de Deus na sua vida. Então vamos fazer como Abraão nesta manhã, vamos sair das nossas conveniências. É muito conveniente nós ficarmos caladinhos, não, deixa todo mundo falar aqui, eu não vou ficar aqui, crente 007, estou vendo que está errado, mas não me manifesto porque eu sou morno. Irmão, nós temos muito mais hoje, temos que ter esse posicionamento da fé, como Abraão teve na sua época, muito mais hoje nós também precisamos, para mostrar para este mundo que existe um Deus, ainda tem um Deus. O mundo está caminhando para uma nova Babel, falar a mesma língua, pensar a mesma coisa, ter a mesma filosofia. Se não falar desse jeito, vai ser cancelado. Se não defender certas bandeiras, vai ser cancelado. É homofobia, é xenofobia, é tudo que é fobia, é gordofobia, é magrofobia, crentofobia, é tudo que é fobia. Se não pensar desse jeito, é a nova Babel, irmãos, que o homem está voltando. E Deus está chamou Abraão para quebrar isso, e chama você e eu para também sermos agentes de transformação do tempo que se chama hoje. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Quero